E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer o esquilo. E aí, eu já iniciei ele fazendo o corpinho dele. Já fiz os bracinhos também, porém eu reservo o braço, ó o bracinho aqui, pra gente costurar no final. Eu prefiro costurar no final porque para não me atrapalhar, né, na confecção aqui da costura e tudo mais da cabeça, tá bom? Então eu fiz todo esse corpinho aqui no vídeo do corpo padrão dos bichinhos de bosque, que eu vou colocar aqui nos cards para você e na descrição do vídeo, tá? Aqui eu cheguei até a carreira 30, então você vai acompanhar o vídeo do corpo até a carreira 30, que é, ó, eu fiz aqui 2 carreiras antes, eu fiz um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Essa foi a carreira 28. Aí a carreira 29 e a carreira 30 eu fiz de ponto sobre ponto. Então finalizei nessa carreira aqui, na 30, tá bom? E agora a gente vai começar a fazer a cabeça. Nós dessa vez vamos sair um pouco do padrão da cabecinha dos animaizinhos de bosque que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu fiz alguns testes e achei que não ficou legal fazendo com aquele padrão, e eu vou tentar fazer aqui com vocês junto, né, para ver se vai dar certo. A cabecinha do esquilo no formato mesmo, então é uma cabecinha mais bicudinha, tá? Que ela vai vir para frente. Logo a gente vai fazer a cabeça separada do corpo, tá ok? E a gente vai ter que fazer a costura do corpo na cabeça. Então é necessário, quando você terminar a carreira 30, que você deixe um tanto de linha suficiente para costurar o corpo na cabeça. Então vamos lá iniciar? Antes de começar, eu quero deixar uma observação com vocês. Como aqui, esse bichinho que a gente vai fazer agora, o esquilo, ele tem essa troca de cores escura, tá? Não é uma troca de cor assim com cores próximas, é um marrom escuro para um marrom mais claro. Primeiro ponto da próxima carreira com a cor nova, que seria essa marrom mais clara, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e continuo com pontos baixos, tá? E depois, na carreira seguinte, eu considero aquele ponto baixíssimo como um ponto também. Eu não excluo ele, pulo ele não, tá? Eu pego ele também e faço um ponto baixo em cima dele na próxima carreira. Isso só para dar uma leveza na troca de cores. E se você quiser fazer isso também, tá? Porque lá no vídeo, como eu fiz uma troca de cores bem similares, eu não fiz dessa forma, com ponto baixíssimo. Então eu tô falando aqui para vocês saberem como eu fiz esse meu bichinho aqui, tá bom? Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui a cabeça com a cor 7062. O nome da cor é amendoim. Eu estou utilizando a linha Amigurumi Soft da Círculo. E todas as que eu vou utilizar aqui nesse vídeo serão dessa marca. Eu estou utilizando a agulha 3 e vamos iniciar com um anel mágico. Dentro dele a gente vai colocar 6 pontos baixos, sem contar com essa correntinha que eu acabei de fazer. Finalizei meus 6 pontos e agora a gente fecha o anel mágico e vira o trabalho. Aqui eu vou entrar, tem aqui uma alcinha e eu entro no primeiro Vzinho depois dessa alça, ó, um V, ó. Eu vou entrar nele e vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. Isso vai corresponder ao nosso primeiro aumento. São 2 pontos no mesmo ponto. Nós vamos fazer 6 aumentos aqui nessa segunda volta, que vai corresponder a 12 pontos no final. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, vou fazer o meu segundo. E vou continuar aqui até chegar no sexto com 12 pontos no total. Depois que eu finalizo essa segunda volta, eu abro aqui esse fio aqui do anel mágico que a gente deixou, uma pontinha,
eu abro ele e dou 3 nós. Isso eu faço com tudo o que eu começo com o anel mágico, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para não precisar repetir depois. Fiz aqui, depois eu venho com a tesoura e corto o fio. Vou colocar o meu marcador, que é um fio mais fino que você tiver aí, ou pode utilizar mesmo o amigurumi soft. Eu não gosto muito porque eu acho que marca, então eu sempre coloco um fiozinho mais fino, tá? Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. E aí, a gente vai fazer isso por toda a volta. Vamos repetir isso aqui, esse processo de um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, até chegar no final aqui no marcador, com 18 pontos. Vamos agora para a carreira 4 e a gente vai fazer na carreira 4 uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer aqui 18 pontos até chegar no marcador. Então, finalizei a carreira 4 e agora nós vamos ir para a carreira 5, mas antes a gente vai fazer a troca de cor. Vamos desfazer meio ponto, deixar essas duas alcinhas, entrar com a agulha nessas duas alcinhas, pegar a cor que vamos utilizar, a próxima cor. Então, eu tô pegando a próxima cor, que é a cor castanha, a numeração dela, 7625. Entro com a linha nova, ó. Vou desfazer aqui pra fazer de novo, ó. Tô aqui, com as duas alcinhas, pego a linha nova, próxima linha, e puxo pra dentro dessas duas alcinhas. Aí eu pego a tesoura e corto essa linha que a gente finalizou aqui, que a gente acabou de usar, que é a linha mais clara. E aqui a gente vai fazer 2 nozinhos entre essas duas linhas aqui, deixando sempre a agulha no lugar, não pode tirar a agulha, tá? Senão a gente perde o ponto aqui. Agora a gente continua o trabalho, coloco o marcador aqui para não perder o final da carreira. E para iniciar a próxima carreira, então a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Para que a troca de cores fique menos aparente, né? Vamos falar assim. Então, eu fiz um ponto baixíssimo e no próximo vou fazer pontos baixos normalmente. Esses daqui, esses primeiros, eu sempre costumo fazer mais apertadinho, tá? E aqui, nessa próxima carreira, na carreira 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Então, esse primeiro ponto aqui, que é o ponto baixíssimo, eu vou contar ele como um ponto, tá? A gente não elimina ele, não. Então, 1, 2, e aqui nesse eu faço um aumento. Então, eu vou seguir aqui a minha carreira com 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. E eu vou fazer isso por 6 vezes até chegar no marcador com 24 pontos. A carreira 6, que é a próxima carreira agora que nós vamos começar a fazer, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Então, esse ponto aqui, que é o ponto baixíssimo que a gente começou, a gente também faz um ponto baixo em cima dele. E aí, a gente vai continuar aqui fazendo ponto sobre ponto e vamos finalizar aqui essa carreira com 24 pontos. Vamos para a carreira 7 e nela a gente vai fazer 3 pontos baixos, sozinhos, né? 1, 2, 3 e um aumento.
Vamos fazer essa repetição aqui por 6 vezes até chegar no marcador com 30 pontos. Carreira 8, nós vamos fazer ela toda de ponto sobre ponto. Então, no final da carreira, a gente vai ter 30 pontos. Vamos agora para a carreira 9, nela a gente vai fazer 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e no próximo um aumento. Vamos fazer essa repetição aqui por 6 vezes até chegar no marcador com 36 pontos. Vamos para a carreira 10 e nela a gente vai fazer na carreira 10, nós vamos fazer toda ela de ponto sobre ponto. Então, no final, nós ficaremos com 36 pontos nessa carreira. Vamos agora para a carreira 11 e vamos fazer a carreira 11 e 12 seguidas, tá? Vou fazer aqui na carreira 11 5 pontos baixos sozinhos. Cinco pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou fazer essa repetição de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, chegando no marcador com 42 pontos. Vamos fazer também a carreira 12 já, com 6 pontos baixos sozinhos, um aumento por 6 vezes, chegando no marcador com 48 pontos. Vou fazer essas duas carreiras e já volto. Finalizei aqui então meus 2 aumentos e agora vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Será a carreira 13 e a carreira 14. Então, cada carreira terá 48 pontos. Então, eu finalizei aqui a carreira de ponto, 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? Que a gente parou aqui. E aí, eu parei um pouco o trabalho para a gente fazer o olhinho, tá? Então, esse detalhe aqui no olho nós vamos fazer agora e colocar prender o olhinho dessa forma aqui, ou com um isqueiro ou com fósforo, tá? Por quê? Porque a trava não vai pegar aqui por conta dessas 2 camadas de linha aqui, tá bom? Aí é só você pegar o isqueiro ou o fósforo, dar uma queimada e colocar rápido assim, ó, numa área plana, de preferência um papel, tá? Apertar bem, que ele vai achatar desse jeitinho. Então, eu vou iniciar aqui, esse detalhe do olho, com a linha amendoim 7062. Vou fazer um anel mágico. Não vou contar com essa correntinha aqui. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Então, eu finalizei aqui os 6 pontos e vou fechar aqui o anel mágico, virar o trabalho e nesse primeiro vezinho aqui deitadinho, eu vou fazer meu primeiro aumento. E aí, essa carreira aqui, nós vamos fazer ela toda de aumento. Então, no final, nós teremos 12 pontos. Vamos fazer a terceira carreira, já coloquei meu marcador, e nela a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Vamos repetir isso por toda a volta, vai ser 6 vezes essa repetição de um ponto baixo, um aumento, chegando aqui no marcador com 18 pontos. Agora que a gente terminou aqui a carreira 3, já pode tirar o marcador, a gente já terminou. E aqui a gente vai cortar o fio, não corte muito curto, porque a gente vai fazer uma costura. Puxa o fio. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos pular esse próximo ponto. Ó, a gente vai pular esse próximo ponto e vai entrar nesse próximo. De trás pra frente, a gente vai pegar a linha. Vamos simular aqui
um pontinho para não ficar tão desnivelado aqui a carreira, tá? Aí aqui, nós vamos pegar da onde o fio veio, ó, ele veio daqui. Tá aqui ele. A gente vai entrar nesse pontinho aqui, da onde ele veio, ó, de trás pra frente também pegando só a alça de trás e jogar o fio lá pra trás. Então aqui a gente fez uma simulação do ponto, tá vendo? Que aqui ele dá um pouquinho, ameniza um pouco a diferença de carreira, tá? Agora a gente vai seguir aqui e vamos fazer a costura dessa parte do olho. Como que eu posicionei essa partezinha clara? Eu coloquei um alfinete aqui para demarcar o meio, então eu fiz assim, ó. Fiz bem assim. Vi onde estava o anel mágico, que ele é o meio, né? E coloquei o alfinete aqui para saber mais ou menos aonde fica o meio. Mais ou menos aqui. Coloquei o alfinete e aqui eu contei para cá 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui mais ou menos 2 pontos, tá? Antes de chegar aqui na parte do focinho. E coloquei o olhinho aqui para poder fazer a costura. A gente coloca primeiro o olho na parte clara e depois encaixa ele na parte mais escura. Então, eu coloco primeiro na parte clara o olhinho, esse olhinho tamanho 12 que eu estou utilizando, mas você também pode usar o tamanho 11. E aí, eu coloquei aqui na parte branca, bem no cantinho, escolho um canto e coloco, tá? Então, eu coloquei aqui o olhinho, ele tá solto aqui ainda, eu vou fazer a primeira costura para depois passar aqui o fósforo. E aqui a costura a gente vai fazer o seguinte, colocar essa linha na agulha de tapeceiro. E a gente vai fazer a costura como a gente costuma sempre fazer, tá? Já estamos aqui na parte clara, a gente vai agora pegar uma alcinha da parte da cabecinha. E a gente tenta sempre pegar bem por dentro aqui, tá? E aí a gente vem aqui no próximo ponto e pega a alcinha de cima. Volta aqui, pega uma alcinha mais próxima. E vamos fazendo assim, ó, pegando a alcinha de fora. Vou fazer isso por toda a volta. Pronto, a gente já terminou aqui então a costura dos olhos. Agora a gente vai continuar aqui o trabalho. A partir de agora, nós vamos começar com as nossas diminuições. Vou fazer todas essas diminuições e já retorno com vocês. Então, eu acabei de fazer a carreira de 2 pontos baixos, uma diminuição, até chegar aqui no final e eu enchi a cabecinha, tá? Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras. Uma carreira a carreira 20, que é 1 ponto baixo, uma diminuição, por toda a volta. Vamos repetir isso por 6 vezes, vamos chegar aqui no final com 12 pontos. E depois, para finalizar, nós vamos fazer uma carreira toda de diminuições. Então, vamos fazer 6 diminuições aqui no total, chegando aqui com 6 pontos. Agora que eu terminei a última carreira, fazendo 6 diminuições por toda a volta, eu vou cortar o fio, não precisa ser muito grande. Vou puxar o fio e colocar na agulha de tapeceiro. Depois que a gente coloca na agulha de tapeceiro, a gente vem vindo e pegando aqui, ó, as alcinhas da frente do ponto, de cada ponto, ó. Pego a alcinha da frente. E puxo. Quando formar esse biquinho aqui, a gente entra no biquinho
e sai por um ponto. Aqui a gente faz um nozinho. Pega um ponto mais próximo, uma alcinha, puxa e faz um nozinho. Entra aqui pelo mesmo buraquinho do nó, sai por algum outro ponto. E vai pro ponto da frente e sai lá pra frente. Puxa e corta esse fio. Vamos fazer agora a orelha. A gente vai utilizar a cor 7625, a cor castanha. Vou fazer um anel mágico. Dentro dele eu vou colocar 3 pontos baixos, sem contar com essa correntinha inicial. Então, 1, 2, 3. Vou fechar o anel. Aqui fica um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Vamos fazer aqui aumentos por toda a volta, logo a gente vai ter 6 pontos baixos por toda a volta. Fiz aqui meus 6 pontos, já virei aqui, já dei meu nozinho no anel mágico. Fiz meus 6 pontos e vai emborcando pra cima, tá vendo aqui? Então, você pega aqui, ó, a ponta da agulha e coloca pra fora. Fica um pouquinho difícil, mas dá certo. Aqui nós vamos fazer nessa volta um ponto baixo, um aumento por toda essa volta, e aí a gente vai finalizar ela com 9 pontos. Vamos agora para a carreira 4, e a gente vai fazer nela 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer isso por toda a volta e vamos chegar aqui no marcador com 12 pontos. Próxima carreira, que é a carreira 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos, sozinhos, e um aumento. A gente vai chegar aqui no final da carreira, aqui no marcador, com 15 pontos. A carreira 6, nós vamos fazer ela de ponto sobre ponto. Vamos fazer agora a carreira 7, e nela a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta, chegando aqui no marcador com 12 pontos. Agora, nós vamos fechar aqui a orelhinha com 4 pontos. Vou tirar o marcador. E vou pegar o próximo ponto e o ponto da frente dele e fazer um ponto baixo. Fazer a mesma coisa no outro. No próximo. E no próximo. Então, a gente ficou com 4 pontos aqui. Eu, do mesmo jeito que tá aqui, vou cortar o fio para fazer a costura. E puxo o fio. Deixar o rostinho pronto. E aí, eu coloquei aqui a linha bege, que é aquela amendoim que a gente tá usando para fazer essa parte do olho e do focinho.
Eu coloquei ela numa agulha para boneca, que eu utilizo ela para fazer os olhinhos, detalhes nos olhos. Eu sempre uso essa agulha, tá? Eu sempre falo dela que ela é tamanho 12, agulha para boneca da Círculo. E aí você pode usar a sua agulha de tapeceiro aí, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos fazer aqui, vamos afundar esses olhinhos. Eu vou entrar com a agulha aqui por baixo, bem aqui embaixo, porque aqui vai ser mais ou menos a costura, onde a gente vai colocar a costura, tá? Venho com ela aqui e vou sair aqui no meio do olhinho. Ó, coloquei aqui no meio do olho, aqui nesse canto. Deixa um pouco de linha aqui sobrando para a gente poder depois fazer um nó. E venho aqui na mesma direção do outro lado. E eu já vou passar direto para esse lado aqui, também na mesma direção. Ó, passei, aí fica retinho aqui assim. Passei para esse lado. Vou entrar aqui também nessa direção. E vou sair com essa agulha bem aqui, da onde eu vim. Agora que ela ficou aqui no meio, a gente empurra ela aqui para baixo e puxa até entrar para dentro do olhinho, ó. Até ela sumir, tá vendo? E agora a gente puxa bem até ficar fundo do jeito que a gente quer. Depois que estiver bem do jeito que a gente quer, a gente dá uns 2, 3 nozinhos aqui. Então, depois que a gente acaba de fazer, de afundar os olhinhos, a gente joga esse fio lá pra dentro, ó. Coloquei numa agulha de tapeceiro. E aonde eu fiz o nozinho, eu jogo lá pra dentro e saio por algum ponto. Puxo o fio e corto o fio quando ele chegar aqui. Já vou fazer aqui a parte dos cílios, tá? Eu vou vir aqui, também com a agulha de boneca. Você pode usar sua agulha de tapeceiro aí. E aqui eu tô usando fio Cleia preto. Você pode usar, tirar um fio da sua linha amigurumi que você tiver aí, para que fique mais fininha, tá? Eu venho aqui na pontinha. Opa, deixa eu descer mais um pouquinho. Então, eu venho mais ou menos aqui. Puxo o fio, deixo um tanto de fio aqui ainda. Tá? Pra gente colocar, depois esconder esse fio. Aí, aqui, a gente entra bem aqui no meinho do olho, ó. Aqui no meio. E sai um ponto pra frente. Volta pro mesmo ponto. Volta aqui de novo. E aí, eu vou sair aqui desse lado e repetir isso para esse lado. Eu vou dar 2 nozinhos aqui. E vou esconder esse fio. Então, eu saí desse ponto aqui, desse detalhe daqui do olho. Quando eu finalizei ele, eu saí com a agulha da onde eu vim, certo? Então, a gente ficou com as 2 alcinhas aqui pretas, eu dei 2 nozinhos. Vou colocar na agulha de tapeceiro, entrar no mesmo buraquinho aqui e sair por outro lado aqui e cortar o fio. Vamos fazer o detalhe do focinho. E eu tô utilizando aqui a linha 7569, Brigadeiro o nome dela. Eu vou cortar um pedaço bem grande, tá? Vou colocar numa agulha de tapeceiro pra gente fazer o focinho. Vamos começar então o detalhe do focinho. É só pra deixar vocês cientes, ó. Essa linha aqui, que eu tô utilizando pra fazer o focinho, é a mesma aqui da pontinha do pé e da ponta do braço, tá? Eu vou vir aqui, ó, no centro aqui, tá vendo o anel mágico?
o meinho do anel mágico, nós vamos subir um ponto. Então, vamos entrar aqui em cima, tá? Eu vou entrar aqui por baixo e vou sair aqui. Deixei um pouco de fio pra gente depois esconder esse fio. E eu coloquei aqui no meio, ó. Um ponto acima do anel mágico, na carreira de cima. E agora eu vou sair aqui, ó, no meio, bem na pontinha, bem rentezinho. E vou vir aqui pro lado, pulo 2 pontos pra lá. Aqui a gente sempre volta no centro. Eu vou pular 2 pontos pra cá. E vou fazer assim, ó, vindo sempre pro meio. Agora aqui nós vamos fazer sempre assim, ó, vim nesse, nesse e nesse. Sempre assim até preencher tudo. Então, vim aqui pro meio e vou sair aqui nessa pontinha aqui. Tá vendo aqui? Aí aqui, faço assim. Saio aqui no meio. Venho aqui nessa ponta agora. Tenta vir sempre bem do ladinho, tá? Pra preencher tudo. E aí, a gente vai vindo aqui pro meio, eu vou voltar aqui, depois aqui, até ficar tudo preenchido. Já retorno. Terminei de preencher, tô indo para o último preenchimento aqui. Quando você chegar no seu último preenchimento, você vem pra pontinha aqui, ó. Pra essa pontinha. E você vai fazer duas vezes essa volta deitada aqui. Volta lá, sai um pouquinho mais embaixo. E aqui a gente vai sair no meio de novo. E aqui nós vamos descer só até o final do anel mágico, ó. Final da carreira do anel mágico. E vou sair aqui no mesmo buraquinho da onde eu vim. Aqui eu vou dar 2 nós, entrar pelo mesmo buraquinho com a agulha de tapeceiro, sair por algum ponto e cortar o fio. Antes de começar as costuras, vamos fazer aqui o rabo. Eu também tô utilizando a linha 76,25, que é a castanha. Vamos fazer um anel mágico. Sem contar com essa correntinha, nós vamos fazer
6 pontos baixos dentro desse anel. Já fechei meu anel mágico. E aqui eu venho no meu primeiro ponto e faço um aumento. Então, essa carreira, a próxima carreira aqui, vai ser toda de aumentos, tá? 12 pontos no final. Vou fazer aqui nessa próxima carreira, na carreira 3, um ponto baixo, um aumento. E aí, nós vamos fazer isso por toda a volta, totalizando 18 pontos. Na próxima carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, sozinhos, e um aumento. E aí, nós vamos totalizar aqui no final 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto. Nós finalizamos essa última aqui, que foi a carreira 4, com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 5 até a carreira 12, com 24 pontos cada uma. Então, finalizei aqui as 8 carreiras de ponto sobre ponto que eu subi. Agora, nós vamos fazer uma carreira de um ponto baixo, uma diminuição. A gente vai fazer isso aí por toda a volta, até chegar no marcador. Essa carreira é a carreira 13. Finalizei a carreira com 16 pontos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei, então, a carreira 14. Agora, na carreira 15, vamos fazer novamente um ponto baixo, uma diminuição, por toda a volta. Finalizei, então, aqui a carreira 15 com 11 pontos. Então, eu não finalizei ela aqui com uma diminuição. Ela terminou com um ponto baixo, tá? Começou com um ponto baixo, fiz uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, e no final sobra um ponto baixo, você faz aquele ponto baixo. E a gente fica com 11 pontos. Vamos fazer da carreira 16 até a carreira 20, ponto sobre ponto, 11 pontos cada um, tá? São 5 carreiras. Finalizei, então, as 5 carreiras de ponto sobre ponto e agora a gente vai fechar. Vamos fechar aqui. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez na orelhinha. Pegar o próximo ponto, o ponto da frente dele. Faz um ponto baixo. O próximo e o ponto da frente. Mais um. Próximo e o outro da frente. O próximo. E aqui nessa pontinha, ó. Pegar a pontinha do ponto e fazer um ponto. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, eu cortei aqui o fio e puxei o fio para poder a gente fazer a costura depois. Vamos começar a costura da orelhinha. Aqui eu dei um espaçamento de aproximadamente 14 pontos, alinhei aqui, tá? Do olhinho, mais ou menos 2 carreiras, tá bom? A distância do olhinho. A gente coloca a orelhinha de lado, assim, ó. Tá vendo? E vamos iniciar a costura. A costura da orelhinha vai ser como a gente faz todas as outras costuras, tá? Aqui no canal. Você vai pegar um fiozinho da cabeça. Tá vendo aqui? E vai puxar.
Aqui, agora a gente vai pegar essas duas alcinhas do ponto, ó, e pegar um fio da cabeça. Vamos pegar as duas alcinhas do ponto e um fio da cabeça. Eu vou fazer isso tanto desse lado quanto desse lado. Aí, vou vir aqui rodeando, pego aqui essa pontinha e venho pegando os pontinhos aqui de baixo e pegando daqui também. Quando eu chegar aqui no final, volto a falar com vocês. Então, eu finalizei aqui, cheguei aqui no final, de onde eu comecei, vim por aqui e vim por aqui, tá? Cheguei aqui no final. Aqui a gente vem quase pelo mesmo buraquinho e sai aqui no meinho, praticamente, ó. Aí, aqui, eu peguei esses pontos para fazer a costura da parte de dentro, né? Ao invés de eu pegar daqui, eu vou pegar daqui de cima um pontinho, da carreira de cima. Vou fazer para esse lado aqui que vai ser melhor para mim. Ó, pego um pontinho aqui de cima, da carreirinha de cima. E pego um pontinho da cabeça. Assim, ó. Puxo bem. Venho aqui novamente, ó. Pontinho de cima. E pego um pontinho. Depois que você faz isso, você pega qualquer pontinho aqui, ó, um fiozinho. E dá um nozinho. Tenta entrar num buraquinho bem próximo ao nozinho que você deu e sair por um ponto aqui embaixo. Corta o fio. Vamos fazer a costura da cabeça. Eu coloquei alguns alfinetes para demarcar. Olha como é que ficou aqui a posição da cabeça. Bem aqui no finalzinho, tá? Na última carreirinha antes de começar a subir. Eu posicionei o corpinho. Ficou assim, tá, gente? Ó. Vamos começar a costura da cabeça. Aqui nós vamos fazer como a gente fez nas outras costuras. A diferença é, ao invés de a gente pegar somente uma alcinha, a gente vai ter que pegar o ponto todo, tá? Então, aqui, ó, vou pegar o primeiro ponto. Tá vendo aqui? Eu peguei o ponto todo. Puxo. Venho aqui, pego as duas alcinhas da cabeça, ó. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto, tá vendo aqui, ó? Que o fio, ele saiu daqui, então eu entro da onde o fio saiu. Vou pro próximo ponto. Aqui, tá vendo? Pego aqui a alça, entro da onde tá saindo o fio, ó lá. E entro no próximo ponto, no ponto da frente, ó. E aqui eu vou seguindo, é sempre bom você parar e dar uma olhada para ver se tá dando certo, tá, gente? Se vai ficando torto, alguma coisa assim, que ainda dá tempo de desfazer e fazer de novo, tá? Vou fazer aqui, quando chegar aqui no final eu retorno. Ó, terminei aqui a costura da cabeça. E agora, aonde você terminar, independente de onde você terminar, se você terminar aqui, aqui, você pega o fio do ponto onde você terminou e joga ele aqui pra trás, tá?
E aqui a gente pega um pontinho para dar um nó. Entra aqui, vem mais pro ladinho aqui. Dá mais um nozinho para garantir. E entra pelo mesmo ponto. Sai lá pelo outro lado. E corta o fio. Então, voltei aqui com todas as partes costuradas. Agora, a gente vai fazer... lembrando que o bracinho tá lá no vídeo do corpo, a costura dele, tá bom? Eu só adiantei ele aqui e a gente vai fazer a costura aqui do rabinho. Vamos posicionar ele dessa maneira, ó. Nessa posição aqui. E aí, você pode escolher mais ou menos a altura, tá? Eu vou escolher aqui bem no meio do bumbum, porque se botar muito embaixo, ele não vai dar o efeito que eu quero que ele fique mais assim pra cima, tá vendo? Ó? Se colocar mais pra baixo, ele vai ficar pontudo assim pra frente. E eu não quero, tá? Então, aí você pode mais ou menos contar, ó, no meinho aqui, ó, aqui do meio, aqui entre as pernas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Ó, do meio das pernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 8 carreiras aqui pra cima para fazer a costura, tá? E aí, a costura a gente vai fazer a mesma coisa de sempre. Nós vamos pegar um ponto do corpinho e aí a gente vai pegar as duas alcinhas aqui, como se fosse a costura do braço, ó. Aí a gente pega um do corpo e pega um do rabinho. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no final. Ó, depois que a gente termina, que a gente chega nesse finalzinho aqui, a gente pega essa pontinha daqui. Deu um nozinho aqui na minha linha, tá horrível. E aqui nós vamos costurar. Só que a gente, ao invés de pegar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver, ó. E aí, ao invés de a gente pegar aqui embaixo, nós vamos pegar essa carreira de cima. Vamos costurar assim, ó. Tá? Vou fazer a costura aqui e já retorno. Ó, aqui no finalzinho eu pego sempre a lateralzinha aqui do rabo e um pedacinho do corpo. Aí aqui pra finalizar, a gente vai vir aqui, entrar aqui pro meio, ó. Vamos vir aqui pro meio. Só pra levantar mais um pouquinho, tá? Aí a gente entra num pontinho aqui bem próximo da linha de onde a gente tá. E vem aqui pro meio, ó. Mais aqui pra cima, tá vendo? Aqui a gente dá um ponto aqui, nos pontos bem aqui em cima. Não tem uma regra, você pode pegar pra levantar, ó. Pra mim ainda não tá legal. Vou subir mais um pouquinho.
Acho que aqui tá bom. Aí eu vou dar um pontinho aqui, daqueles que a gente faz de nozinho. Aqui atrás, eu dei uns 3 a 4 nós, tá? Acho que foi uns 4 que eu dei, ó. Dei bastante nó aqui, pra ficar bem presinho, tá? Aí aqui você arruma o rabinho e prontinho. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz para vocês com muito carinho esse esquilinho. E curtam esse vídeo, me ajudem curtindo, dê seu like, se inscreva, compartilhe com amigas, amigos que gostam de fazer crochê. E se fizerem, me marquem no Instagram, poli.helvsten.crochê. Beijo, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima!